dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando dos fatores que influenciam no clima de uma determinada região. Na aula passada a gente discutiu basicamente a influência do clima no nosso cotidiano, nos hábitos alimentares, na habitação, né, no modo de vestir, na nossa alimentação. Hoje a gente vai continuar falando dos fatores influenciadores do clima, né, e começando pela altitude. Existe uma íntima relação entre altitude e clima. Por exemplo, Campo Maior é uma cidade de cotas altimétricas baixas, né? Então a gente está ali na cota dos 70, 80 metros acima do nível do mar, que é o nível zero. Pelo fato de Campo Maior ter uma cota altimétrica baixa, estar localizada em baixas altitudes, as temperaturas da cidade tendem a ser maiores. Por quê? Porque há uma maior presença de vapor d'água próximo à superfície da Terra. E é o vapor d'água que vai esquentar o ar. Os raios solares incidem sobre o vapor d'água. Se o ar estiver muito carregado de umidade, ele vai esquentar mais. Além disso, a superfície plana de uma cidade proporciona uma propagação maior do calor em toda a sua superfície. Então, a altitude ela interfere, né, no tipo climático de uma região. Quando a gente compara Campo Maior com Pedro II ou com Tianguá, que ficam próximas aí da cidade, a gente percebe que é, Campo Maior em relação a Pedro II ou Tianguá apresenta temperaturas mais elevadas. Pedro II e Tianguá, por estarem em cotas aí acima de 700 metros, vão apresentar quedas de temperatura significativas, principalmente na noite e na madrugada. Isso ocorre porque, coloquei aqui no item 1, as regiões mais elevadas têm menor presença de partículas de vapor d'água em suspensão, logo vão reter menos calor. Em superfícies planas ou cidades mais baixas, de cotas altimétricas mais baixas, a maior presença de rios, riachos, lagoas, açude, como é o caso de Campo Maior, vai fazer com que haja uma maior presença de vapor d'água no ar. Essa maior presença de vapor d'água proporciona um aumento de temperatura. Além disso, cidades elevadas, né, que ficam em cima de serras, elas têm uma superfície irregular. Então, a propagação do calor nessa superfície é diferenciada. Uma hora os raios solares atingem mais uma parte da cidade, hora outra. Então, há uma diferença, né? Então, os ventos são livres também. Ventos livres proporcionam, né, um maior frescor, né, e isso diminui essa propagação do calor. Eu coloquei aqui numa imagem o exemplo de três cidades e o comportamento da temperatura nessas três cidades, à esquerda do vídeo de vocês. Por exemplo, uma que fica próximo do mar, pelo fato de estar próximo de grandes corpos d'água, a água evaporando, esse vapor d'água fica próximo, né, do ar e proporciona temperaturas maiores. Nessa cidade A, por exemplo, que é próximo do mar, a temperatura registrada média é de 22 graus. Se a gente vai para uma cidade B de 600 metros, a temperatura já cai para 19 graus, porque ela está mais afastada dos corpos d'água. Então, isso vai garantir uma menor presença de vapor d'água no ar. E é o vapor d'água que vai fazer com que esse ar esquente mais. Se a cidade tiver a 1.200 metros, olha, já cai de 19 para 16 graus. Então, esse esquema mostra que com altitude a temperatura tende a cair por conta da menor presença de vapor d'água em áreas elevadas, ao passo que em áreas próximas do nível zero do mar há uma maior presença de corpos d'água, isso faz com que esquente mais. As regiões de baixa altitude apresentam maior presença de partículas d'água em suspensão, logo vão proporcionar uma maior retenção de calor, ok? Então a gente percebe também que há uma diferença em relação à altitude no que tange a pressão atmosférica, que é outro fator que influencia no clima, né? Quanto mais baixa a região, maior a coluna, né, de ar. Então, maior é o peso do ar sobre essas áreas mais baixas. Então, elas tendem a ser mais quentes. Ao passo que em regiões altas, pelo fato de ter uma menor presença de partículas de água no ar, né, apresentam uma pressão menor. Esse ar é menos pesado. Então, vão garantir temperaturas mais baixas ao longo do ano. Então, há uma diferença também em relação às temperaturas de acordo com a altitude. Regiões elevadas apresentam temperaturas mais baixas, regiões de baixa altitude vão apresentar temperaturas mais amenas. O albedo é outro fator que influencia, ele está relacionado diretamente com o índice de reflexão, né, das cores, né, reflexão da luz solar. Então, como é que funciona isso? O albedo é a capacidade de reflexão
apresentada pela superfície terrestre. A gente pode perceber essas diferenças de reflexão na roupa que a gente usa. Por exemplo, tons escuros. Se você usar uma roupa preta durante o dia, você vai ter uma sensação de calor maior. Por quê? Porque quanto mais escura for uma roupa, maior é a absorção do calor. O preto absorve todas as cores. Se você usar uma roupa branca, os raios solares vão ser refletidos, porque o branco, ele ao invés de absorver, ele reflete todas as cores. Então, como funciona na superfície terrestre? Quanto mais a superfície for de cor clara, como nós temos aqui na imagem, o cume de uma montanha, que tem uma temperatura mais baixa pelo fato da altitude, pelo fato de acumular neves ou apresentar um aspecto embranquecido. Então, cerca de 80 a 90% dessa radiação vai ser refletida, as temperaturas tendem a ser baixas. Quando você pega uma superfície impermeável como o asfalto, que tem cor escura, né, quase preta, nós temos um índice de absorção de calor aí de mais de 80%. Eu coloquei até aqui na outra imagem, né? Se você tem um prédio, dois prédios, um com teto escuro e outro com teto branco, o de teto escuro vai absorver 80%, né, da reflexão dos raios solares e o de cor branca vai refletir 80%. Então, em termos práticos, isso ocorre no nosso dia a dia. Aqui no Piauí, como é um estado muito quente, a gente não usa tons muito escuros na nossa casa. Geralmente a gente usa o amarelo, o branco. Por quê? Porque os raios solares com essas cores vão ser refletidos e não vão ser absorvidos para dentro da casa. Se você fizer uma casa e o muro for preto, as paredes forem pretas, o que é que vai acontecer? Vai haver uma sensação de calor maior, porque os raios, ao incidirem sobre essas superfícies, vão absorver com muito mais intensidade essa luminosidade, certo? Então, tetos agora que tem telha clara, amarelinho claro, quase branca, estão na moda aqui na nossa região, porque dão uma sensação térmica melhor. Os raios solares, ao incidirem sobre o teto das casas, parte deles é refletida e essa radiação não vai para o interior da residência. Então, isso está relacionado com o albedo. Quanto mais as superfícies forem de cores escuras, maior é a absorção de calor. Quanto mais nós tivermos superfícies em tons mais claros, maior é a reflexão do calor. As massas de ar também influenciam nas temperaturas de uma região, né? As massas de ar são caracterizadas como grandes corpos, né, de ar que se deslocam, né, seja de regiões quentes ou de regiões frias, e provocam instabilidades na temperatura, na precipitação e na umidade das regiões. As massas de ar são classificadas como oceânicas, são aquelas que surgem no meio do oceano e, via de regra, elas são úmidas. As continentais, que via de regra são secas, mas existem as exceções. Por exemplo, a massa de ar equatorial continental, que é a da Amazônia, pelo fato de ter a presença da floresta e de muitos rios, elas são carregadas de umidade. Nós temos as tropicais e equatoriais, que estão entre os trópicos, como o nome sugere, os trópicos e a linha do Equador. Elas são massas de ar quente, via de regra, carregadas de umidade, né? E as temperadas e polares, que são caracterizadas como massas de ar frias, né? E aí elas vão ter umidade ou não a partir do local onde elas surgem. Se elas surgem no oceano, elas vão ser massas de ar, né, caracterizadas, né, pela grande presença de umidade. Se elas surgirem no continente, elas vão ter, né, uma menor presença aí de umidade nesse bolsão de ar que se desloca. Nós temos aqui um mapa das massas de ar no Brasil, dependendo do período, se é inverno ou verão, vai haver aí uma distinção dessas massas de ar. À esquerda do vídeo, vocês estão vendo a atuação das massas de ar no inverno, né? Então, no inverno, o que é que acontece? Olha, tem a massa de ar equatorial continental, que é a massa que está sobre a Amazônia, ela quase não tem força, né? Porque nesse período a insolação é menor nessa região, então ela não chega a provocar chuvas na nossa região. Então, quando é que vai chover no Nordeste de forma mais intensa? Quando, no período do verão, quando a massa de ar equatorial continental consegue ganhar força e chegar até essa região, se deslocando e trazendo grande umidade, principalmente até o estado do Piauí, né, e no máximo aqui do Ceará. Né, o restante do Nordeste continua com uma intensa área seca por conta de outros fatores, como a altitude e a presença da Chapada da Borborema, que impede ali a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. Então, no inverno, a atuação de forma mais constante provocando chuvas no Brasil é da massa de ar tropical atlântica.
Tropical porque ela fica próxima do Trópico de Capricórnio e Atlântica porque ela surge no Oceano Atlântico. Essa massa de ar ela penetra com grande força no Brasil, provocando chuvas intensas, principalmente no litoral. Outra massa de ar que influencia bastante nosso território no inverno, que começou agora, em 21 de junho, é a massa de ar polar atlântica. Como ela é uma massa de ar fria e úmida, quando ela adentra no nosso território, ela encontra temperaturas mais altas, né? Se ela não encontrar nenhuma barreira, ela consegue levar o frio, né, a friagem até regiões quentes, como da Amazônia, né? Ou então até o litoral do Nordeste, como é comum aqui na Bahia e no estado do Sergipe. Temperaturas bem mais baixas no período do inverno, agora do mês de junho e do mês de julho. Isso é proporcionado pela massa de ar polar atlântica. Tem uma menor atuação a massa de ar equatorial atlântica, que surge próximo da linha do Equador no Oceano Atlântico, e a equatorial continental, que é a massa da Amazônia, que é responsável por grande parte das chuvas no território nacional. No verão, aí a gente tem o contrário, uma retração da atuação da massa de ar tropical atlântica, bem como da polar atlântica. Nós temos uma maior incidência, né, da massa de ar equatorial continental, que provoca chuvas na Amazônia, no Nordeste, na região Centro-Oeste e chega também à região Sudeste. Essa massa de ar equatorial continental, ela é caracterizada por uma grande quantidade de umidade e ela é gerada em uma região de altas temperaturas. Então, alta temperatura colabora para uma intensa evaporação, formação de nuvens carregadas. Essas nuvens se espalham por diversas regiões do Brasil, provocando chuvas intensas no período do verão. E a gente lembra que o verão no Brasil começa em dezembro, né, e vai até março ou maio, dependendo da região. Aqui no Piauí vai até o mês de maio, 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva, porque nosso clima é o tropical. Então as massas de ar também são fatores que colaboram, junto com esses outros, com a altitude, com a latitude, para a dinâmica do clima de uma região. Outros dois fatores que contribuem muito para a gente entender o clima de uma região é a continentalidade e maritimidade. Campo Maior, por exemplo, é uma cidade continental, está dentro do continente, não fica no oceano. Então, o que acontece em cidades que têm como característica a continentalidade? Elas esquentam, como elas não têm uma grande presença de corpos d'água como o mar, elas tendem a esquentar mais durante o dia e esfriar mais durante a noite. Eu coloquei até uma imagem aqui de um deserto para simbolizar isso, né? Então, nos desertos de dia 40 graus, à noite faz 0 graus. Por que, que há uma variação muito grande da temperatura em cidades onde predomina a continentalidade? Porque se houver ausência de corpos d'água e de vegetação, que são equilibradores térmicos, há uma oscilação maior da temperatura. Campo Maior, ela é uma cidade sob influência da continentalidade, mas a temperatura não vai variar tanto como num deserto, porque nós temos vários riachos, rios, tem um açude e tem áreas de alagados na cidade e tem a vegetação. Esses fatores combinados fazem com que durante o dia os raios solares incidam sobre a cidade, provoquem um aquecimento, né? E aí à noite o que acontece? Essas águas que passaram o dia aquecendo vão perdendo calor. Então, essa perda da temperatura à noite, do vapor d'água que fica no ar circulando, faz com que a temperatura da cidade não caia bruscamente. Essas quedas de temperatura só vão ser registradas no período do inverno, né? Como agora, em mês de junho, onde pela manhã a gente tem um vento mais frio, à noite a temperatura cai de forma mais considerável. Mas por que isso acontece? Porque no período do inverno, a insolação no hemisfério sul é menor, ela está concentrada mais no hemisfério norte, né? Já a questão da maritimidade está relacionada aqui. Como é que se comporta a temperatura em regiões que ficam junto ao mar, né? Junto ao mar a gente tem, durante o dia, o que acontece? Os raios solares incidem, como está na figura A. Os raios solares incidem mais, os raios solares ao incidirem sobre a superfície e o mar, esses dois corpos apresentam uma capacidade de absorção de calor diferenciada. Então, pela manhã, o Sol, ao incidir sobre a superfície da Terra, vai esquentar mais rápido, né? Enquanto que o mar está com a água fria ainda, por conta da noite. Então, o que é que vai acontecer? O continente esquenta mais rápido e a água do mar ainda está fria. Então, durante o dia, para amenizar o calor das áreas de superfície terrestre, há uma brisa que se desloca do oceano para o continente. À noite, o que acontece em áreas marítimas?
À noite, quando o Sol, né, desaparece, nós temos o quê? O continente vai esfriar mais rápido, porque a areia tanto esquenta rápido quanto esfria mais rápido. E a água do mar que passou o dia recebendo sol vai estar perdendo calor, vai estar mais quente. Então, para amenizar o calor que está na região do oceano, há o deslocamento de uma brisa mais fria, mais amena do continente para o oceano. Trocando em miúdos, cidades que têm influência da maritimidade, pelo fato de haver uma diferença de trocas de calor entre continente e oceano, elas são mais amenas. As temperaturas não variam tanto. Não temos a ocorrência de uma temperatura que é de dia 40 graus e à noite zero, como no deserto. Porque quando a superfície terrestre está mais quente, vem uma brisa do oceano e ameniza a temperatura. Quando é noite, que o continente, né, está mais frio e o oceano está mais quente, há uma troca de calor, não, uma troca de brisas entre continente e oceano. Então, nós sintetizamos da seguinte forma: cidades que têm influência da maritimidade, como Luiz Correia, elas estão junto ao litoral e apresentam o quê? Uma menor amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação de temperatura entre dia e noite, ou entre meses do ano. Isso ocorre por conta da troca de brisas que ocorre entre região continental e o oceano, ok? Já cidades situadas por influência da continentalidade vão apresentar uma maior variação do calor, por conta da ausência do oceano e da ausência de vegetação e de outros corpos d'água, como rios, riachos e lagoas. Então, isso faz com que haja uma variação maior da temperatura. Isso ocorre muito em áreas temperadas, né, em países como o Mediterrâneo, regiões como o Mediterrâneo, onde fica Portugal, Grécia, né, a França, Espanha, as temperaturas lá tendem a variar mais. À medida que a gente se desloca também mais próximo dos trópicos, há uma maior variação de temperatura. Então, cidades continentais apresentam maior amplitude térmica, cidades marítimas apresentam menor amplitude térmica. As correntes marítimas também, elas influenciam na dinâmica da temperatura global. As correntes são como se fossem rios d'água que se deslocam e apresentam uma mesma característica em termos de temperatura, de pressão, de salinidade. Aqui nesse mapa, estou mostrando para vocês, tem a presença de correntes quentes, são representadas pelas cores vermelhas, e nós temos as correntes frias, que são representadas pelas cores azuis, né? Então, como essas correntes influenciam na dinâmica do clima de uma região? Por exemplo, as correntes quentes, geralmente, elas levam um aumento de temperatura para uma determinada área. Exemplo, a corrente do Golfo. Quando ela atua aqui na Europa, né, principalmente na Europa Ocidental, na Inglaterra, ela acaba diminuindo os rigores do inverno nessas regiões. Então, lá em dezembro, janeiro, quando é inverno na Europa, essa corrente do Golfo que é quente, ela ao passar por essas regiões, ela acaba contribuindo para um aumento da temperatura, diminuindo os rigores do inverno nessa região, provocando a ocorrência de uma maior umidade e elevação de temperatura. Aqui no Brasil, as correntes quentes, nós temos aqui corrente quente do Brasil no litoral. Pelo fato delas atuarem aqui no nosso litoral, essa região do litoral apresenta chuvas abundantes. Quando essa corrente quente passa, ela aumenta a umidade, provocando a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. Via de regra, as correntes frias provocam a formação de desertos, como por exemplo aqui é o caso da corrente de Humboldt, no oeste da América do Sul. Tem um famoso deserto, deserto do Atacama, né, e o deserto da Patagônia, aqui na Argentina. A corrente de Humboldt, ao passar por essa região, provoca a formação de nuvens, né, e a ocorrência de chuvas ainda no deserto. Quando elas passam por essa área, nós temos também a presença de cadeias montanhosas aí, né, como a Cordilheira dos Andes. Quando essas nuvens passam, que são impactadas por essa barreira, elas vão para o outro lado já sem umidade, né? No caso aqui dos Estados Unidos, a presença da corrente da Califórnia também é formadora do deserto da Califórnia no oeste americano. Então, geralmente nós temos a ocorrência de correntes frias, né? Essas correntes frias, ao passarem por uma determinada região, elas provocam a ocorrência de chuvas ainda no oceano. Quando elas vão para o continente, né, elas vão secas, sem umidade, né? E aí elas podem também ter como característica
o provocamento da formação dessas áreas de deserto. Pode observar, ó, corrente da Califórnia tem o deserto dos Estados Unidos, corrente de Humboldt tem o deserto do Atacama e o deserto da Patagônia. Olha que o deserto do Saara é em parte provocado pela atuação de uma corrente de ar fria. Deserto de Kalahari, no sul da África, provocado pela corrente fria. Deserto de Vitória, na Austrália, também. A vegetação também é um fator que influencia no clima, né? Se nós temos mais áreas verdes numa região, nós temos maior produção de sombra. Esse sombreamento vai fazer com que os raios solares, ao incidirem sobre a copa das árvores, né, haja uma diminuição da temperatura e esses raios solares não chegam diretamente aos solos. Então, a vegetação ela influencia diretamente no clima de uma região por conta da produção de sombras, né? Quanto mais arborizada é uma área, como tem aqui nas imagens, então temos maior ocorrência de evapotranspiração, que formam nuvens e as nuvens também impedem a penetração dos raios solares. Então, mais nuvens, mais chuvas, isso proporciona uma queda de temperatura, né? Mas a principal característica que colabora para que haja uma diminuição da temperatura por conta da vegetação é a produção de sombreamento, né? Quanto maior é o tapete vegetacional numa região, maior é a produção de sombras. Essa produção de sombra também colabora para a ocorrência de evapotranspiração, formação de nuvens e ocorrência de chuvas. Então, regiões bastante arborizadas apresentam temperaturas mais amenas. Região com pequena arborização vai apresentar temperaturas mais elevadas. Além disso, os vegetais contribuem para a produção de oxigênio, né? Aumento da umidade relativa do ar de uma região, diminuindo também as erosões. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse tema.